dos senhores deputados. Tem 5 deputados presentes, senhor presidente, e tem mais 12 deputados participando de maneira virtual. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Passo a palavra ao deputado Léo Loureiro, ocupando a segunda secretaria, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 9ª sessão ordinária virtual do primeiro período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Aos 2 dias do mês de abril de 2020, às 9 horas, reuniram-se no sistema eletrônico videoconferência, em plenária virtual, e sob a presidência do senhor deputado Marcelo Vitor Corrêa dos Santos, presidente, secretariado pelo primeiro secretário, deputado Paulo Dantas, conforme ato da mesa diretora número 6 de 2020, de 20 de março, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo do dia 21 de março de 2020, que normatizou deliberação virtual no âmbito da Assembleia Legislativa Estadual. A sessão foi convocada na forma do artigo 1º e seus parágrafos 1º a 9º, no gabinete da presidência, com a participação virtual dos senhores deputados, presidente Marcelo Vitor, primeiro secretário Paulo Dantas, Ângela Garrote, Bruno Toledo, deputada Cibele Moura, deputado Cabo Bebeto, do Ronaldo, Davi Davino Filho, Davi Maia, Fátima Canuto, Francisco Tenório, Jairzinho Lira, Galba Novaes, Gilvan Barros Filho, Inácio Loyola, João Pereira, deputado Léo Loureiro, Marco Barbosa, Marcelo Beltrão, Ricardo Nezinho, Silvio Camilo, Tarcísio Freire e Ivan Beltrão. Havendo o número regimental, o presidente declarou abertos os trabalhos. A ata da sessão anterior foi publicada no Diário Oficial Eletrônico da Assembleia Legislativa. O presidente fez a abertura da sessão no formato virtual, instituído pelo ato da mesa diretora número 6 de 2020, que irá nortear os trabalhos neste momento de pandemia no novo coronavírus, Covid-19. O expediente foi publicado no Diário Oficial Eletrônico, havendo quórum para deliberar, passa-se a outro dia. Discussão e votação única da indicação número 9 de 2020, deputado Cabo Bebeto. O senhor presidente coloca em discussão, não irá orador inscrito. Colocado em votação nominal, a indicação pelo senhor presidente foi aprovada por unanimidade. A discussão e votação única da indicação número 10 de 2020, deputado Cabo Bebeto. O senhor presidente coloca em discussão. Para discutir a matéria, o deputado Cabo Bebeto coloca em votação nominal a indicação do senhor presidente. Foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação única da indicação número 11 de 2020, deputado Cabo Bebeto. O senhor presidente coloca em discussão para discutir a matéria, deputada João Pereira. Colocada em votação nominal, a indicação do senhor presidente foi aprovada por unanimidade. Discussão e votação única do requerimento número 26 de 2020, deputada João Pereira. O senhor presidente coloca em discussão para discutir a matéria, deputada João Pereira. Colocado em votação nominal, o requerimento pelo senhor presidente foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação única do requerimento número 27 de 2020, da deputada João Pereira. O senhor presidente comunica que o requerimento está prejudicado por já ter sido atendido pelo PLI. Em explicação pessoal, o senhor presidente faculta a palavra aos senhores parlamentares. Expressaram-se Léo Loureiro, Cabo Bebeto, Davi Maia, Cibele Moura, João Pereira, Inácio Loyola, Ricardo Nezinho, Silvio Camilo, Bruno Toledo e Marcelo Beltrão. Matérias em pauta para o recebimento de emendas. Encerra, não havendo mais oradores inscritos em explicação especial, o senhor presidente convoca os senhores deputados para a sessão ordinária virtual da próxima quinta-feira, à hora regimental, e encerra a presente. Toda manifestação ocorrida na presente sessão virtual registrada no sistema eleitoral, gravada em áudio e vídeo, que será oportunamente transcrita de forma taquigráficas. E para constar, aí o deputado Paulo Dantas, primeiro secretário, nos termos do parágrafo do artigo 1º do ato da mesa diretora, número 6 de 2020, lavei a presente, se será assinada por mim, deputado Léo Loureiro e Marcelo Vitor, publicado. Por hoje é só, presidente. Em discussão, a ata lida pelo deputado Léo Loureiro. Não havendo quem queira discutir, considero-a aprovada. Deputado Paulo Dantas, para a leitura do expediente da sessão.
Projeto de lei ordinário número 313 de 2020, autor é o deputado Cabo Bebeto, dispõe sobre a redução proporcional das mensalidades da rede privada de ensino durante a suspensão das aulas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Indicação 557 de 2020, o autor é o deputado Inácio Loyola. Ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado e também ao presidente da Casal e Equatorial, solicitando a suspensão por 60 dias da cobrança da tarifa mínima de água dos consumidores que se enquadram no padrão básico da tarifa social e registram consumo de até 10 milímetros cúbicos ao mês, bem como desonerá-lo de custos com pagamento de tarifa mínima de energia daqueles consumidores que estão nas faixas de consumo médio de 80 kW. Requerimento 542 de 2020, o autor é o deputado Inácio Loyola. Ele requer à mesa na forma regimental a retirada de pauta do projeto de lei de número 04 de 2020 e autoria do próprio deputado. Vamos para a leitura dos pareceres. Parecer número 524 de 2020, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O relator é o deputado estadual Bruno Toledo. Trata-se do projeto de lei ordinário número 633/2018, de autoria do deputado Francisco Tenório, que dispõe sobre o porte e pagamento de tributos, taxa e multas de veículos automotores, proibindo a apreensão e da outras providências. Parecer do deputado Bruno é pela aprovação da matéria sem a emenda modificativa. Parecer 507 de 2020, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Desculpa, presidente, não foi lido aqui o parecer da sétima. Parecer 448 de 2019, da sétima comissão. O autor é o deputado Léo Loureiro. O relator, o autor é o deputado Francisco Tenório, trata-se do mesmo assunto. E ele também é favorável à aprovação do projeto. Parecer 507 de 2020, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O relator é o deputado Francisco Tenório. Trata-se de um projeto de lei do deputado Du Ronalça. É o projeto de lei ordinário número 256 de 2019, que institui o Dia do Veterano Policial na Polícia Militar do Estado de Alagoas da Alta Providência. O deputado Chico Tenório é favorável à aprovação do projeto. Parecer 510 de 2020, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O relator agora é o deputado Ivan Beltrão. A autora do projeto é a deputada Jó Pereira. Trata-se do projeto de número 271 de 2020, que considera de utilidade pública a Associação Aroeira. E o voto do relator é pela aprovação do projeto de lei. Parecer 274 de 2019, a relatora é a deputada estadual Cibele Moura. Trata-se de um projeto de autoria do governo do estado de Alagoas. O projeto de lei que altera a lei estadual de número 8.113, de 29 de maio de 2019, que dispõe sobre a autorização da venda e do consumo de bebidas alcoólicas em eventos esportivos
no estado de Alagoas e da outras providências. Parecer da deputada Cibele. É favorável ao projeto de lei. Parecer agora da 7ª comissão, parecer do número 511/2020. Trata-se do mesmo assunto, projeto de lei do Poder Executivo Estadual. O relator é o deputado estadual Ivan Beltrão. E o voto do deputado Ivan é pela aprovação do projeto em tela. Parecer 359/2019 da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A relatora agora é a deputada Jó Pereira. Trata-se de um projeto de lei de iniciativa do deputado Cabo Bebeto, projeto que tramita com o número 143/2019. A matéria dispõe sobre direitos e garantias dos servidores públicos estaduais, civis e militares, quando da elaboração com informações sobre as práticas de crime, atos de improbidade ou infrações vinculadas. O relator, ele opina pela aprovação do projeto de lei do deputado Cabo Bebeto. Agora o parecer é de número 516, da 7ª comissão. Trata-se do mesmo assunto, um projeto do deputado Cabo Bebeto, o relator agora é o deputado Léo Loureiro, e ele também opina pela aprovação do projeto de lei encaminhado pelo deputado Cabo Bebeto. Parecer número 380, da 2ª comissão. O relator é o deputado Francisco Tenório. Trata-se do projeto de lei ordinário de número 172/2019, de autoria do deputado Du Ronalça, que institui o programa Pescador Legal e da outras providências. O parecer do deputado Francisco Tenório é pela aprovação do projeto. Parecer 512/2020, da 7ª comissão. O relator agora é o deputado Ivan Beltrão. O autor é o deputado Du Ronaldo e trata-se do mesmo projeto. O deputado Ivan também é favorável à aprovação do projeto. Parecer 509/2020, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Trata-se agora de um projeto de resolução. O autor é o deputado Silvio Camelo. O relator agora é o deputado Ivan Beltrão. Ele concede a comenda de mérito esportivo Mário Jorge Lobo Zagallo aos professores de Educação Física Semeão Rufino do Nascimento e Fabrício Borzato. É tudo o que consta no expediente, senhor presidente. Parecer número 509/2020, da 2ª Comissão de Constituição e Justiça, relator deputado Ivan Beltrão, autor deputado Silvio Camelo, concede comenda de mérito esportivo Mário Jorge Lobo Zagallo aos professores de Educação Física Semeão Rufino do Nascimento e Fabrício Borsato. Em discussão, parecer. Encerra a discussão, colocam em votação. Os deputados que aprovam permaneçam na comissão. Aprovado. Parecer 380/2019, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Deputado Francisco Tenório é o relator. Projeto de lei 172/2019. Parecer em questão tem o objetivo de relatar o projeto de autoria do deputado Du Ronaldo, que institui o programa Pescador Legal e da outras providências. Em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam na comissão. Parecer número 512/2020, 7ª Comissão de Administração, Redação e Trabalho, Assuntos Municipais e Defesa do Consumidor. Trata-se do mesmo projeto do deputado Du Ronaldo. Dessa vez, o relator é o deputado Ivan Beltrão. Em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam na comissão.
Aprovado. Parecer número 359/19. Espera o áudio ali. Panelinha. Perguntas estão ouvindo agora. Parecer 359 de 2019. Segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Deputada Jó Pereira é relatora. Trata de lei de iniciativa do deputado Cabo Bebeto, projeto número 143, 2019, direitos e garantias dos servidores públicos estaduais, civis e militares, quando da colaboração com informações sobre a prática de crimes, atos de improbidade e infrações vinculados. Em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Parecer 516 de 2020, da 7ª Comissão de Administração, Segurança e Relação do Trabalho. Deputado Cabo Bebeto, dessa vez o relator é o deputado Léo. Trata-se da mesma matéria. Em discussão. Encerra a discussão, colocam em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 274, 2019, deputada Cibele Moura é relatora. Dispõe sobre o projeto de lei que altera a Lei Estadual número 8.113, de 20 de maio de 2019, autorização de venda do consumo de bebidas alcoólicas em eventos esportivos no estado de Alagoas. Em discussão, parecer. Encerra a discussão, coloca em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer da 7ª Comissão de Administração, Redação, Trabalho e Assuntos Municipais. Deputado Ivan Beltrão, relator. Trata-se do mesmo projeto de lei. Em discussão, parecer. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 448/2019. 7ª. Parecer 224/2020. A 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação, deputado Bruno Toledo é o relator. Deputado Francisco Tenório, projeto de lei 633/2018, dispõe sobre o porte e pagamento de tributos, taxa e multas de veículos automotores, proibindo a apreensão e da outras providências. Parecer pela aprovação. Em discussão. Encerro a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 448 de 2019, da 7ª Comissão. Deputado Léo Loureiro é o relator. Trata-se da mesma matéria. Em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto tem emenda. Parecer sobre a emenda. Parecer número 524. É pela aprovação da emenda modificativa número 01. Em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 507 de 2020. Deputado Francisco Tenório é o relator. Relata projeto de lei 507 de 2020. É do veterano policial. Projeto do deputado do Ronaldo. O deputado Francisco Tenório é o relator. É pela aprovação da matéria em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O relator apresenta emendas. Parecer 510 de 2020. A 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação considera de utilidade pública a Associação Aroeira. Deputada Jó Pereira, o relator, deputado Ivan Beltrão. Parecer pela aprovação da matéria em discussão. Aroeira.
Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Paulo Dantas para verificação do quórum. Estamos com 8 deputados presentes e 10 deputados participando de maneira virtual, totalizando 18 deputados. Havendo número regimental, para deliberar, porém não temos pauta para hoje. Antes de encerrar a sessão, agradecer ao governo do Estado de ter atendido o apelo dos senhores deputados de ter convocado uma sessão extraordinária para tratar uma sessão extraordinária do FECOE para tratar das cestas básicas que está sendo destinadas às pessoas necessitadas. Parabéns aos senhores deputados por essa atitude e agradecer ao governador por a sensibilidade de ouvir o parlamento. Estamos agora na fase de explicações pessoais. Não temos deputados inscritos de explicações pessoais. Então, faculto a palavra a quem queira fazer uso. Deputado Davi. Vamos fazer da própria bancada, para a gente usar o microfone de forma individual. E fica melhor assim. Deputado Davi, com a palavra. Senhor presidente, senhora deputada aqui presente, João Pereira, senhores deputados, senhoras deputadas e deputados que estão online, e os telespectadores da TV Assembleia que nos acompanham, nesse momento também no Instagram da TV Assembleia. Presidente, ontem essa casa fez uma reunião com todos que quiseram participar, com todos os deputados, na Comissão de Direitos Humanos, na presidência do deputado Cabo Bebeto, e muitas coisas ficaram esclarecidas no dia de ontem. A primeira que nos chamou a atenção, senhor presidente, foi a diretora do instituto que organiza a UPA do Benedito, a UPA do Jacintinho, a UPA do Trapiche, a UPA de Marechal e o Hospital de Rio Largo e Bigato Falcão. Ela revelar a esta casa que 2 pessoas chegaram a óbito na UPA do Trapiche porque a UPA não recebeu condição necessária de transferência para as UTIs de retaguarda. Isso foi muito sério, muito grave. Também ficou claro, senhor presidente, que em nenhum momento foi respeitado o protocolo a respeito das famílias. Ela mesma disse que não sabe como é que aquela informação chegou ao governador e como foi divulgado. Isso também é muito sério e foi tratado ontem na comissão. Mostrou, senhor presidente, que falta que faz nesse momento um líder que fala a verdade para a sua população. O governador não tem dito a verdade, senhor presidente. Isso é o que mais me preocupa nesse momento de pandemia. As pessoas têm que acreditar no que é falado, no que é dito pelo líder maior do governo do Estado. E ela disse claramente, senhor presidente, no dia de ontem, que não existe UTI em UPA. Entre aí quem estiver nos assistindo, Agência Alagoas, dia 16 de março, governador anunciando 24 leitos de UTI em UPA. Não existe nenhuma. Não existe e nem existirá, porque as UPAs, segundo ela, não foram feitas para receber UTI. A UPA, no máximo, vai ter um local, uma ala vermelha de estabilização para transferir para os leitos de retaguarda. Presidente, isso é muito grave. É bom que a imprensa comece a acordar e comece também a questionar esses procedimentos. Vídeos todos os dias, eu ontem mesmo, coloquei até no grupo dos deputados de Assembleia, unidade de emergência do Agreste, de Arapiraca, mostra uma paciente mostrando que não estão sendo respeitados os protocolos de sanidade dentro da unidade de emergência da UE de Arapiraca. Presidente, essa oposição que nós fazemos, eu, o deputado Bebeto, o deputado Bruno Toledo, nós não estamos interessados nesse momento em criticar o governo, ou do quanto pior, melhor. O problema nosso não é esse hoje. Nosso problema é mostrar o que é a realidade para consertar os fatos, deputado Léo Loureiro. Já foi um grande passo que nós conseguimos ter tirado o governador das lives. Já foi um grande passo, porque toda vez que o governador ia fazer uma live, ou que o governador vai fazer um pronunciamento, ele coloca os pés pelas mãos. Ele mesmo cria os seus problemas, sendo que nesse problema, o problema dele é o problema de toda uma população do estado de Alagoas.
Isso nos deixou bastante preocupados. Mas, presidente, nós também somos uma oposição de fazer proposição. No dia de hoje, entramos com um projeto de lei nesta casa para que seja autorizado a este governador ter acesso aos fundos, aos recursos financeiros que temos disponibilizados nos fundos de todos os poderes de Alagoas, que temos no Tribunal de Justiça, através de Funjures, que temos no Ministério Público, que temos na Procuradoria-Geral do Estado, na Defensoria Pública do Estado. São algumas centenas de milhões de reais, dinheiro em caixa. E, neste momento, já protocolei nessa casa que o governador tenha acesso a esse recurso e que comece a investir no resgate da nossa saúde, mas também da nossa economia. O secretário George Santoro, eu fiz essa cobrança publicamente a ele na reunião, precisa vir a público e dizer qual é o projeto de resgate da economia do estado de Alagoas. Eu vejo todos cobrando muito e corretamente do governo federal. Todos cobram uma posição, uma atitude, porque está demorando a renda mínima, já foi aprovado pelo Congresso e até agora não teve execução. Espero que no dia de hoje o governo federal comece a liberar. Mas nós precisamos, nesse momento, presidente, nesse momento nós precisamos de uma atitude do governo do estado. Qual é o projeto de resgate da nossa economia? Nossa economia que tem uma grande parte dela lastreado no setor de turismo. Outra grande parte lastreada no setor de serviços. E até agora não tivemos, deputado Cabo Bebeto, nenhum pronunciamento, nenhum Twitter, como o governador agora está habituado a fazer. Nenhuma live de Instagram. Nenhuma publicação, nenhum post sobre o que irá acontecer com a economia, qual é o projeto para a economia do estado de Alagoas. Senhor presidente, eu fiz a minha parte. Entrei com esse projeto de lei e peço aqui nesse momento o apoio de todos os deputados, dos que estão presentes e dos que estão online, para que essa casa disponibilize recursos não orçamentários. O orçamentário é importante, mas orçamento o governo já tem, mas recursos financeiros. E depois, quando o estado entrar na economia melhor, eu coloquei uma margem no meu projeto de lei de 50% dos recursos disponíveis, esses fundos, para que o governador possa atuar com esses recursos. E depois, um dia que a economia voltar, que a economia estiver em outro patamar, o governador faça a devolução desse recurso. Mas estamos em momento de guerra, inclusive a lei de guerra foi aprovada pelo Congresso. E não podemos abrir mão de dinheiro que já está em caixa, guardado, contabilizado. Por isso, eu também tenho certeza que os poderes não irão ser contra a esse projeto de lei, que inclusive está sendo replicado em outras e outras assembleias Brasil afora. Porque nós precisamos, nesse momento, cada um demonstrar a sua contribuição e a sua parte. Chega de demagogia, tem muita gente fazendo demagogia neste momento, senhor presidente. Nesse momento a gente entrega uma atitude concreta e efetiva. E como eu disse, sou da bancada de oposição, mas estou colocando à disposição do poder do governo, do poder executivo, do governo do estado, esse recurso, se assim essa Assembleia entender. Muito obrigado, senhor presidente. Tenham todos um bom dia. Deputado Cabo Bebeto. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, deputado João Pereira. Eu não vou entrar muito no seu discurso, deputado Davi Maia, para não ser redundante. Vossa Excelência falou muito bem, só errou quando me colocou como oposição. Apesar de talvez eu critique mais do que parabenize o governo do estado, eu não me vejo como oposição. Vejo como independência. Enquanto eu puder, eu vou me manter assim. Mas, só para informar aqui, deputado Davi Maia, está agora no G1, Caixa lança site para que as pessoas tenham acesso ao auxílio emergencial e ainda hoje ela vai estar publicando os trâmites e certamente essa questão será resolvida para a população ainda hoje. Mas que falta, sim, do governo do estado um trabalho efetivo. Porque, senhores deputados, eu não sei se só eu estou vendo isso, mas, deputado João Pereira, todo dia dezenas de pessoas falam comigo, deputado Bruno Toledo, através das mídias sociais ou quando me encontram,
que estão desesperados. O que a população sente nesse momento é: ou eu morro amanhã de fome, ou talvez eu adoeça do coronavírus daqui a 15 dias. E a fome é hoje. As pessoas mais humildes estão desesperadas. Né? Acho que vocês viram o vídeo do rapaz que, chegando em casa, o vizinho pediu R$30 para comprar de comida. Isso a gente está vendo na rua. Todo dia eu ando na Fernando de Lima, os ônibus continuam descendo lotados. Você vai no Vegel, no Trapiche, na parte baixa ou no Bio, o comércio está quase trabalhando na sua normalidade. O centro está pagando muito caro por isso, os shoppings estão pagando muito caro por isso, as indústrias estão pagando muito caro por isso. E esses setores, eles abrangem boa parte da sociedade economicamente ativa. É preciso flexibilizar urgente esse decreto estadual, respeitando todas as recomendações sanitárias, preservando as pessoas que participam de algum grupo de risco, mas as pessoas que não fazem parte precisam trabalhar. Eu já falei para vocês, tem um amigo meu, o deputado Silvio Camelo, que ele tem uma loja, e ele estava falando para mim, meu pai tem 60 anos, não vai trabalhar. Meu gerente tem mais de 60, não vai trabalhar. Meu motorista tem mais de 60, também não vai trabalhar. Eu tenho um vendedor, ele contando, que tem 22 anos, esportista, mas mora com os avós. Também não vai trabalhar. A minha empresa vai trabalhar com o quadro de funcionários que não estiverem no grupo de risco. Mas eu preciso vender. Nem que eu abra sozinho a minha loja. Eu preciso vender. Se evita aglomeração, que controla a entrada de cliente. A gente dificilmente tem um comércio, a não ser loja de shopping, algumas lojas, que vai estar com grande aglomeração de pessoas dentro. É só as pessoas... Quem andava no centro, sempre andou no centro, via 1 ou 2 clientes dentro da loja. São pouquíssimas lojas, são grandes magazines que concentram muitos clientes. O resto não, é pingado. E eu disse aqui, a gente podia, o governador podia nesse decreto, não sei, deputado Jorge, de repente, a loja de vestuário ela vai abrir de 8 às 14. Quem trabalha com bijuteria vai abrir de 10 às 16, para que a gente não tenha ônibus lotados. Flexibilize o horário que as pessoas venham chegar e venham sair dos seus trabalhos. Mas o cidadão está olhando, ou eu morro de fome amanhã, obedecendo o decreto, ou eu vou morrer de fome, ou talvez eu adoeça de coronavírus daqui a 15 dias. Mas as pessoas não estão aguentando mais. Eu tenho depoimentos e áudios das pessoas chorando que não sabem mais o que fazer. As pessoas não querem receber auxílio, elas querem trabalhar. As pessoas querem ter dignidade no seu sustento. O trabalho engrandece e enobrece a pessoa, você se distrai. Então, as pessoas estão trancadas em casa, talvez a gente esteja trancado numa condição melhor, né? Tem um Wi-Fi bom em casa, eu tenho TV, mas quem não tem? Será que o pessoal da beira da lagoa, que mora naqueles barracos de papelão, com 4, 5 filhos, está dentro de casa? Não está. É preciso que a gente dê uma oportunidade para que as pessoas possam gradativamente voltar a trabalhar. Não sei se os bares e restaurantes, se crie uma distância ainda maior do recomendado, se é 1,5 metro, coloca 3 metros, mas vamos dar oportunidade para que as pessoas possam, pouco a pouco, voltar a trabalhar. O cidadão alagoano não aguenta mais. Está vendo isso, deputado Bruno Toledo, como uma disputa política, só que quem está pagando o preço é o peão. Quem está pagando o preço por isso é o pequeno. E as pessoas clamam para que voltem a trabalhar de forma gradativa e responsável. As pessoas não, toda vez que tem uma prorrogação do decreto, é uma choradeira nas nossas mídias sociais. E, infelizmente, nesse momento eu só posso aqui estar falando por vocês e esperar que com isso sensibilize o governador do estado para que ele flexibilize esse decreto e que vocês aos poucos possam voltar a trabalhar. Só isso, senhor presidente. Antes de passar a palavra ao deputado Bruno, uma observação para o plenário. Essas medidas de financiamento elas estão sendo acompanhadas de sistemas eletrônicos. E eles têm dado na mão gás a maioria de pessoas que pararam de ter mobilidade. Por exemplo, não teria lógica de ter uma medida de distanciamento social se todo mundo tivesse esses mesmos dados e informasse que as pessoas estavam se movimentando. Há uma redução de 60% da mobilidade das pessoas. Mas a preocupação de Vossa Excelência
é de todos nós, não tenha dúvida disso. É uma encruzilhada entre a cruz e a espada. Deputado Bruno Toledo. Senhor presidente, bom dia a todos, bom dia aos colegas, aos telespectadores. Eu também já passei o meu posicionamento da minha preocupação, muito similar ao do deputado Cabo Bebeto, que me antecedeu, presidente. Eu já me manifestei preocupado com os efeitos dessa paralisação da economia, mas na manhã de hoje eu queria chamar a atenção, senhor presidente, para a fala do deputado Davi Maia, acerca da reunião com os gestores das UPAs. E o que me parece, senhor presidente, é que estamos aí há quase 20 dias no isolamento social, a atividade econômica paralisada, as pessoas, de forma geral, buscando esse isolamento, e me parece que com a ideia de que esse tempo seria crucial para haver um planejamento por parte do setor de saúde, que que ele se preparasse para receber as pessoas acometidas pelo vírus. Então, depois de 20 dias, qual é o balanço, senhor presidente? 2 óbitos, que eu não quero aqui mensurar se é pouco ou muito, porque é muito para a família que perdeu. 2 óbitos é muito para aquele que perdeu. Mas eu quero chamar a atenção, dos 2 óbitos, os 2 faleceram em UPAs. E as UPAs, me parece que não são adequadas para esse tipo de procedimento. E aí, senhor presidente, chama a atenção para a necessidade que o governo do Estado faça um detalhamento para a sociedade de como se prepara ou como já se preparou para o enfrentamento dos efeitos da pandemia. É importante que a sociedade tenha conhecimento de como nós estamos preparados para esse enfrentamento, que me parece eminente, me parece muito mais próximo até do que a gente imagina. Os números começam a aumentar e nós precisamos ter essa ciência de como a nossa rede de saúde está preparada, porque em 20 dias de paralisação, senhor presidente, já dito que seria prévio para planejar, preparar para quando os efeitos desse vírus chegassem aqui, nós estivéssemos preparados, nossa rede de saúde, e o que me parece ainda, pelo menos, ainda não é uma realidade, visto que dos 2 óbitos, os 2 estavam em local não recomendado para esse atendimento. Então fica aqui o meu apelo, que o Executivo faça esse detalhamento para a sociedade, explicando como está preparada para esse enfrentamento. Isso é necessário, senhor presidente, isso trará tranquilidade, pelo menos num momento desse, trará um pouco mais de tranquilidade para aquelas pessoas, principalmente do grupo de risco, que certamente precisarão ter esse acolhimento e, pelo menos, os exemplos que estão colocados para a sociedade não conseguiram encontrar na rede hospitalar local adequado. Obrigado. Obrigado a Vossa Excelência, deputado Bruno. Deputada Jó Pereira. Senhor presidente, colegas deputados presentes aqui no plenário, pessoas que nos assistem na TV Assembleia, os colegas também que nos acompanham remotamente, virtualmente. Fica aqui o meu bom dia. Falar que ontem à tarde nós participamos, junto com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado Cabo Bebeto, da reunião desta comissão com a diretora do instituto que gerencia algumas unidades de pronto atendimento, conhecidas como UPA aqui em Alagoas. Dizer, senhor presidente, que, como dito pelo deputado Davi Maia, ficou claro que naquela oportunidade o Estado não tinha ainda disponível, ou se tinha disponíveis os leitos de UTI específicos para o Covid-19, ou se o tinha, o fluxo de atendimento não permitia que os leitos fossem utilizados. Ou seja, os leitos que disponíveis naquela oportunidade
segundo o encaminhamento sugerido pela Secretaria de Saúde do Estado, é de que só seriam transferidos para esses leitos pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19. O que nós sabemos que isso está demorando atualmente de 5 a 4 dias. E naquela oportunidade, mais do que isso, em razão da dificuldade da testagem, que nós estamos alertando para isso desde quando ainda estávamos nos reunindo fisicamente nesta casa. A necessidade de avançarmos com relação ao número de testes, a capacidade de análise, como foi bem posto nas nossas discussões virtuais pelo deputado Léo Loureiro, presidente da Comissão de Saúde, da necessidade de ampliarmos essas testagens. E aqui, na comissão, a gente deixou bem claro, não é só a nomenclatura do leito, senhor presidente. Um leito não é de unidade de tratamento intensivo em uma UPA, porque em UPA ninguém trata. A UPA é para estabilizar, ressuscitar e estabilizar o paciente para que ele seja transferido para outro equipamento de saúde. Essa é a finalidade da unidade de pronto atendimento. Ela não tem como missão tratar, e não tem, senhor presidente, uma das características que faz com que os leitos da UPA não sirvam como leitos de UTI, uma principal que eu considero primeiro, é que nas UPAs você não tem o serviço de nutrição. Como é que você vai alimentar um paciente se você não tem de UTI, que precisa de uma UTI, se você não tem um serviço de nutrição adequado? Isso foi confirmado ontem pela presidente do Instituto. Realmente não tem. Então, aqui, mais uma coisa, nós precisamos considerar. O Estado fez a revisão do fluxo, segundo a própria presidente. A partir de agora, os casos na UPA ficam apenas 24 horas. O Estado, e aí houve um erro de comunicação daquilo que se tem disponível e daquilo que está se planejando ter até maio de 2020. Foi divulgado que nós tínhamos 200 leitos de UTI específicos para o Covid-19. Não temos. O Estado está se preparando para ter. E, segundo informações do secretário Alexandre Aires, na Comissão de Saúde, na última quinta-feira agora nós teremos outra reunião com ele, né, senhor presidente? O presidente Léo Loureiro já deixou isso ajustado. Hoje, o Estado de Alagoas conta com 10 leitos de UTI no Hospital da Mulher, 20 leitos de UTI no Hospital Veredas, 7 na Unidade de Emergência do Agreste e 15 leitos de UTI no Hospital do Coruripe, totalizando 52 leitos de UTI exclusivos para o Covid-19. O protocolo de transferência para esses leitos de UTI são dos casos confirmados. E hoje, também em razão das cobranças desta casa, do próprio Conselho Regional de Medicina, dos médicos infectologistas, hoje os casos graves são prioridade na testagem, o que significa que nós vamos ter um resultado mais rápido e uma transferência mais rápida. Existem também, e foi estabelecido pela Secretaria de Saúde, dentro do fluxo, os leitos de retaguarda. O que são os leitos de retaguarda? Os pacientes com suspeita de Covid, mesmo que não testados, sairão das UPAs para os leitos de retaguarda, também colocados no Hospital Veredas. Então, aqui fica a minha consideração. O Estado está se mobilizando para montar os leitos, mas não tem os 200 leitos de UTI disponíveis para atendimento dos alagoanos e das alagoanas. E fora isso, senhor presidente, o que me preocupa muito são os leitos de retaguarda, são os leitos de enfermaria, porque nem todos os pacientes diagnosticados ou com suspeita do Covid-19 necessitarão de UTI, mas precisam ter garantido o isolamento durante o tratamento. Isso é extremamente importante. Isso é necessário para preservar os profissionais de saúde e para preservar também todas as pessoas que circulam com outros problemas de saúde nas unidades de saúde. Então, o
o isolamento dos casos, e aí isso só vai ser possível. A gente fez uma conta muito rápida com o secretário de Saúde na reunião da comissão, e para cada leito de UTI, deputado Bruno, são necessários 3 leitos a 4 leitos de enfermaria para cada leito de UTI. O que significa, senhor presidente? De 600 a 800 novos leitos de isolamento, o que nossa estrutura de saúde definitivamente não dispõe. Não dispõe, senhor presidente, porque para isso, é necessário abrirmos hospitais de campanha, que é o que vai ser feito no centro de convenções, né? Que é o que vai, o que o secretário ainda está em negociação com as outras instituições de saúde, como é o caso do Veredas, sanatório, do Hospital Carvalho Beltrão, do Hospital Afra Barbosa. Tudo isso é perspectiva de abertura, mas ainda não tem disponibilidade de lei. Esses leitos que o deputado Davi falou, o deputado comentou nas... Não existe. Mas ele foi dito. Porque são duas coisas. Tem os leitos de UTI que Mas hoje... foi dito, a pergunta é, foi dito isso? Foi dito que teríamos 200 leitos de UTI. Mas esses 200 leitos, eles existirão. Tenho certeza que existirão, mas não nesse momento. Eles vão existir no ponto futuro, até maio. E foi passado um cronograma do secretário de Saúde nesse sentido. Hoje nós temos 52 leitos de UTI específicos para o Covid-19. A época que o paciente faleceu na UPA, não tínhamos leitos, e se tivéssemos naquela época, o protocolo de encaminhamento erroneamente previa, no meu entendimento, que só transfere para os leitos de UTI casos confirmados de Covid. Ora, senhor presidente, se eu tenho uma confirmação sindrômica, ou seja, com base nos sintomas, feitas pelo médico, o caso se agrava, e o leito está disponível e eu não transfiro, deixo o paciente numa unidade de pronto atendimento, mais de 24 horas, sem serviço específico de nutrição, sem o medicamento necessário, sem o intensivo. Por quê? Nem em toda UTI existe o médico intensivista, é aquele que fica exclusivamente para dar atenção ao paciente. Na UPA, isso não é possível. O médico que acompanha o paciente, que está no leito da unidade de internação intensiva, na unidade intensiva, porque não é de tratamento, ele é o mesmo médico que recebe na porta aquele do acidente de trânsito, que recebe fratura, que recebe casos de síndromes virais menos graves. Então, é impossível que ele faça as duas pontas. Faça o intensivo de um UTI e atenda a porta de entrada da UPA. Então, ficam aqui as minhas considerações com relação a isso. E a minha preocupação com relação aos leitos de enfermaria. Para cada leito de UTI, nós vamos precisar de 3 a 4 leitos de enfermaria. Hoje, segundo informações, nós temos, segundo informações do próprio secretário de Saúde, nós temos 20 leitos de retaguarda no Hospital Veredas. 20 leitos de retaguarda. Porque nem todos os pacientes vão precisar de UTI. Nós já temos 52, mas precisamos, e o secretário está trabalhando para isso, segundo informações, mas no momento nós ainda não dispomos desses leitos. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção é com relação à reunião do FECOEP. Agradecer, em primeiro lugar, ao governo do Estado de ter atendido o apelo dessa casa e também ganhou couro com o apelo de outras instituições. O próprio Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Estado vem também no mesmo sentido para que o FECOEP se reúna e delibere sobre a utilização dos recursos. Mas aqui, senhor presidente, colocar um cuidado que nós precisamos ter. O projeto encaminhado para o FECOEP, nós recebemos virtualmente. A reunião também será virtual, hoje às 15 horas, usando o aplicativo Zoom. O projeto contempla 200 mil cestas. Nós já fizemos nas sessões virtuais algumas observações com relação às cestas
mas ele não libera as 200 mil cestas de uma única vez. Ele libera as 200 mil cestas de maneira ao longo do tempo, né? Então, nós precisamos, enquanto isso, nós temos no CadÚnico mais de 600 mil famílias cadastradas, de 600 mil pessoas cadastradas no CadÚnico. Então, a gente precisa ver quem nós vamos poder atender com essas cestas nutricionais e só fazendo um comparativo das cestas possíveis que o governo está mandando para o FECOEP e a população que nós precisamos atender, nós já podemos observar que não vai ser suficiente para atender todas as pessoas que precisam. E falar da questão do planejamento e do plano emergencial, porque os recursos do FECOEP, assim como a arrecadação do Estado, o deputado Silvio, vai sofrer redução, assim como a arrecadação do Estado. Então, nós precisamos nos organizar. Eu gostei muito, eu particularmente aprecio o trabalho do ministro da Saúde, né? O ministro Mandetta vem sendo uma pessoa tem coerência de diálogo, coerência de discurso, e é extremamente sábio, focado, e ele fala repetidamente que nós precisamos ter 3 atitudes. Primeiro, respeitar a ciência. Conhecimento é extremamente importante. Segundo, planejamento. Terceiro, foco naquilo que nós estamos planejando e que precisamos fazer. É imprescindível que, nesse momento, todos nós, executivo, legislativo, judiciário, tenhamos respeito à ciência, planejamento e foco. Então, é isso que nós pedimos ao FECOEP, que a gente planeje para ter foco, porque senão, senhor presidente, nós vamos, infelizmente, na vontade, que eu tenho certeza que não é só minha, é de todos nós, dos conselheiros, do governador, dos deputados aqui presentes, de atender e de ajudar as pessoas, nós podemos, de uma forma desordenada, né, gastar recursos que provavelmente, de maneira que, daqui a um futuro muito próximo, daqui a semanas, a meses, nós vamos estar precisando para outra finalidade e não ter. Então, não é que as cestas nutricionais não serão aprovadas, elas serão, tenho certeza, precisam ser, mas nós precisamos planejar para ter foco nas pessoas que nós precisamos atender. As comunidades mais carentes, as que estão em extrema pobreza, fazer o recorte do CadÚnico. Isso é extremamente necessário. E também pontuar que os municípios alagoanos são parceiros nesse projeto, porque, deputado Paulo Dantas, ao contrário do que acontecia nas cestas nutricionais das gestantes e nutrizes, toda a logística de entrega vai ficar a cargo dos municípios. Os municípios serão responsáveis para mandar retirar as cestas onde elas serão entregues, né, no estabelecimento do vencedor do processo de cotação de preços e desde a retirada até a entrega na ponta. Então, assim, essa logística de distribuição terá a parceria de todos os municípios alagoanos. E aqui eu gostaria de pontuar que os prefeitos municipais são extremamente importantes nesse momento. Falar do distanciamento social que nós estamos vivendo, senhor presidente. O distanciamento social, deputado Bruno, como Vossa Excelência tem, o deputado Cabo Bebeto também, é uma preocupação de todos nós, a atividade econômica. Todos nós estamos preocupados com isso. Isso é uma preocupação de todos. E nós estamos em um momento, não é de isolamento, é de distanciamento sugerido e recomendado. Para que, senhor presidente, para que não seja possível, não seja necessário, aliás, que nós adotemos no Brasil o lockdown. Muitos estabelecimentos ainda estão funcionando. Imagine se não controlarmos essa pandemia, se não controlarmos a propagação do vírus através do isolamento social,
imagine se for necessário o Brasil entrar em lockdown. E lockdown é fechamento geral. É fechamento geral e isso é ruim para todos, porque num cenário de fechamento geral, senhor presidente, não está sofrendo só a economia. Muitas, mas muitas vidas serão ceifadas, serão levadas por esse vírus, porque, como foi observado pelo deputado Davi Maia, pelo deputado Cabo Bebeto, na reunião de ontem, nós ainda não temos estrutura para atender. Nós não temos. Isso é fato, isso é real. E é por isso que o governo do Estado vem, de maneira responsável, mantendo o isolamento. E todas as vezes que o decreto é publicado, nós temos um relaxamento do isolamento. Ou seja, aos poucos, o isolamento está sendo liberado. Algumas atividades estão sendo liberadas. Agora mesmo foi liberado o funcionamento das óticas, dos laboratórios, das clínicas, com consulta com hora marcada, com atendimento emergencial. Então, assim, nós precisamos fazer a retomada de maneira gradativa. É o mais recomendado. E volto aqui, senhor presidente, essa é a minha última observação. Lembrar desta casa para que a gente possa formar o Comitê da Primavera. Nós precisamos pensar no futuro e o parlamento pode ter um papel importante nesse pensar no futuro. A retomada econômica, ela precisa ser pensada hoje e executada depois. Mas ela precisa ser planejada hoje para que depois nós tenhamos foco, para saber quais são os recursos financeiros que vão estar disponíveis para essa retomada econômica. E isso é necessário fazer, levando em consideração, senhor presidente, todos os problemas que nós estamos vivenciando e todos os impactos que isso vai acontecer no futuro. Porque não é só econômico. Nós vamos ter impactos econômicos, nós vamos ter impactos sérios com relação aos profissionais de saúde. A organização familiar está sofrendo impactos que nós só vamos perceber os reflexos disso depois de passar o isolamento, mas nós já podemos começar a pensar hoje. Os impactos econômicos, sociais, os impactos na saúde mental, os impactos, senhor presidente, na rede de saúde. Como é que vai ficar uma rede de saúde tensionada depois de uma operação de guerra de enfrentamento ao Covid-19? Então, fica aqui a minha lembrança, o meu apelo para que essa casa seja protagonista na formação desse Comitê da Primavera que pensa o futuro do Estado de Alagoas. Porque, para pensar o futuro do Estado de Alagoas, ele tem que ser pensado. Volto a repetir os conselhos do ministro Mandetta. Ciência, planejamento e foco. Muito foco, porque os recursos que nós vamos dispor, eles podem ser insuficientes, mas eles podem ser eficientes na retomada do nosso desenvolvimento. Muito obrigada. Deputada Jó, parabéns pelo pronunciamento. Deputado Deloré. Obrigado, senhor presidente. Queria apenas complementar uma parte do discurso da deputada Jó, quando ela trata em relação aos leitos de retaguarda, dos 800 leitos, quando o secretário cita, senhor presidente, que existe o trabalho de criação dos 200 leitos, e seria necessário de 3 a 4 leitos para a retaguarda dos pacientes que não chegariam a precisar da UTI. Porém, os 800 leitos eles seriam necessários para o ciclo. É por isso que a gente fala que a gente tem que esticar um pouco mais a linha de curva alta para que o paciente possa ir usando os leitos gradativamente. E aí chegar a tomar conta de uma quantidade razoável. Por isso que a Secretaria está fazendo essa estrutura de campanha, de hospitais de campanha, porque a gente sabe que realmente a estrutura não só de Alagoas, mas do mundo, não está apta para uma demanda como essa. Se assim fosse, Estados Unidos e a Europa não estariam passando por uma dificuldade. Porém,
independente de partido político, a gente tem que dar parabéns ao secretário pelo compromisso que ele está tendo, pela boa vontade que ele está fazendo nesse trabalho. A gente tem acompanhado de perto o secretário Alexandre Ares, justamente nessa criação de leitos de UTI, onde já foi inaugurado o leito do Vereda. Essa semana deve estar sendo inaugurado mais 20 leitos de UTI e mais 25 de retaguarda do Hospital Sanatório, e aí é uma crescente. Ninguém estava esperando esse processo, até que a própria estrutura, deputado Bruno, venha se organizar. Vossa Excelência sabe que não é fácil. E a gente que está no setor de saúde, a gente também corre atrás para que possa fazer. Mas máscara não aparece, álcool em gel, teve que pedir para Nossa Senhora para aparecer, 70 graus. Então, é muito difícil o processo. Mas eu quis completar o que a deputada já falou, porque, de repente, o nosso telespectador pode achar que nós realmente vamos precisar disso e não tem, e cria até uma situação. Então, o processo está sendo feito. Os leitos de retaguarda já existem alguns, não estão sendo usados ainda em sua maioria. Nós temos vagas, nós estamos acompanhando. Quinta-feira teremos outra reunião com o secretário de Saúde. Se houve falha em UTI de UPA, isso aí está sendo averiguado e a gente vai poder olhar de perto. Mas o importante é que a população alagoana veja que está sendo trabalhado nisso, que a Comissão de Saúde e a Assembleia está presente no movimento e a gente está vendo que está sendo feito o máximo que pode. A gente não pode nunca exigir que a estrutura de Alagoas, de saúde de Alagoas, possa ter uma eficiência tão grande de um país desenvolvido, até porque eles também não conseguiram ter. Então, só para poder complementar o que a deputada Jó, quando ela fala em 800 leitos, é porque o ciclo precisa existir, porque aí a gente vai dando o atendimento à população no momento em que ela vai necessitando, senhor presidente. Deputado Léo, mas pelo que eu entendi, seu nome, o deputado Bruno foi que esse tempo era para ter, né, o custo da paralisação desse tempo é alto. É a ideia. Isso aí está entendido, está claro. Vamos baixar, está em moda. Está claro. Existe um custo altíssimo para isso, que é o custo de comprar as coisas ou implantar, é o custo da falta de produção econômica. Então, quanto mais rápido o cara faz, mais barato fica essa operação no longo prazo. É isso? É isso aí. Deputado Bruno. Mas, senhor presidente, apenas para complementar também, para não parecer que fiquei apenas fazendo uma crítica aqui, sem o reconhecimento necessário, eu também quero, assim como o deputado Léo acaba de fazer, reconhecer o trabalho do secretário Alexandre Ares. Tem sido dedicado, tem se empenhado, tem dialogado. E eu quero aqui também parabenizar o secretário Alexandre Ares, que tem se mostrado capaz de liderar a pasta da saúde nesse momento, nesse enfrentamento, fazer esse registro aqui, sem amarras, com muita tranquilidade, mas dizer que o secretário merece esse nosso reconhecimento por tudo que tem sido feito, mas o nosso requerimento verbal aqui é no sentido de um esclarecimento, deputado Léo, exatamente desse planejamento, de como a nossa rede está preparada, depois de quase 20 dias, que seria dito para esse planejamento, o que já foi feito pelo Estado de Alagoas, no tocante à nossa rede hospitalar, para que o secretário traga detalhado à sociedade alagoana como a nossa rede está preparada para esse enfrentamento daqui para frente. Mas reconhecer o trabalho feito, sim, pelo secretário. Obrigado. Senhor presidente, eu, pelo que entendi da fala do secretário, eu penso um pouco diferente do deputado Léo Loureiro. O secretário disse que nós precisaríamos de 3 a 4 leitos de retaguarda, de enfermaria disponíveis por leito de UTI. Não é atendimento, são leitos disponíveis. Inclusive, ele colocou que já tínhamos 20 leitos no Hospital Veredas, 30 no Hospital da Mulher fazendo 50, 20 no Hospital de Coruripe fazendo 70, e a ideia é mais 200 no Hospital de Campanha, faríamos 270, e mais alguns leitos no Hospital do SESI.
e outros no hospital sanatório para chegarmos aos 600 a 800 leitos, segundo dados dele, de 600 a 800 leitos disponíveis. E com isso eu não quero dizer que o secretário não vem fazendo um bom trabalho, eu quero dizer que ele está se esforçando para fazer, o Estado vem se esforçando, vem corrigindo alguns encaminhamentos que, porventura, causou dificuldade, mas nós ainda precisamos, e digo isso para justificar, inclusive, a necessidade do isolamento, porque enquanto essa estrutura não estiver pronta e colocada, nós não podemos abrir mão de uma vez só, do funcionamento do comércio e de todos os estabelecimentos. Essa abertura precisa ser gradativa para que o Estado consiga se organizar, porque em pouco tempo, num curto espaço de tempo, é impossível que o Estado se organize para enfrentar, para disponibilizar uma tamanha estrutura para as pessoas daqui do nosso Estado. Muito obrigada. Deputado Davi. Senhor presidente, para que fique claro as nossas palavras, ninguém esperava que Alagoas estivesse pronta para enfrentar essa pandemia, não. Muito bem dito foi pelo deputado Léo Loureiro, a Itália, a Espanha, os Estados Unidos, qualquer país da Europa, da América do Norte, ninguém estava preparado. O que a gente precisa é só uma questão, o que a gente está pedindo só é uma questão. Seja dito a verdade. Que deixem de inventar números. Ninguém quer o impossível. Não, a gente só quer que o possível, o real, seja falado. Senhor presidente, para responder aquilo que Vossa Excelência tinha me questionado. Segunda-feira, 16 de março de 2020, 13 horas. Agência Alagoas. Site oficial de notícia do Governo do Estado de Alagoas. Ainda está aí, quem quiser entrar. Saúde destina 105 leitos de UTI para atender casos graves da Covid-19 em Alagoas. Leitos são contratualizados em hospitais públicos, privados, além das UPAs. Aí eu vou aqui pular o texto todo, mas tem assim. Os novos leitos irão funcionar em Maceió e no interior, contemplando a primeira e a segunda macro-região de saúde, respectivamente, em Maceió, que atende Alagoas de 56 municípios. No litoral norte, no Vale do Mundaú, na zona da Mata, são 99 leitos, sendo 24 no Hospital Universitário, 24 nas unidades de pronto atendimento, UPA, 21 nos hospitais sanatórios, 20 no Hospital Vereda e 10 na Med-Rádios. Já em Irapiraca, referência para atendimento de moradores de 46 municípios do Agreste, Sertão e Baixo São Francisco, serão 6 leitos no hospital de emergência. Fala aqui UTI. UTI na UPA. Na UPA, 24. Então, deputados, o que a gente pede é só isso. A gente não quer o impossível, garanto, concordo com o deputado Bruno Toledo quando fala da capacidade do secretário Alexandre. Sou testemunha do trabalho do secretário Alexandre. Mas o que o governador Renan Calheiros Filho tem feito é desinformar. Essa é a grande questão. Senhor presidente, nesse momento que a gente está aqui, as pessoas estão nos acompanhando no Instagram, e eu recebi agora uma mensagem que está rodando muito aqui na internet, que eu achei muito boa. Medidas do governo de Alagoas do senhor Renan Calheiros Filho para socorrer Alagoas nesta pandemia de Covid. Prorrogação dos vencimentos de IPVA? Não. Redução do ICMS sobre a conta de luz? Não. Redução do ICMS sobre a conta de água? Não. Redução do ICMS sobre combustíveis? Também não. Redução do ICMS sobre a indústria? Nenhum momento. Redução do ICMS sobre o comércio? Também não. Redução do ICMS sobre telefonia ou internet? De jeito nenhum. Auxílio de renda mínima do governo do Estado a trabalhadores informais e autônomos? Nunca. Governo estadual ajuda a empresa a pagar salário dos funcionários para evitar demissões em qualquer outro lugar do mundo, menos aqui. Redução do salário do alto escalão do Executivo Estadual e uso dessa verba à saúde? De maneira alguma. Será que o problema é mesmo do presidente da República e só do governo federal?
que as pessoas estão pedindo é atitude. E atitudes reais, concretas. Parou o tempo da falácia. Parou o tempo da campanha política. Acabou o tempo do like. As pessoas querem ações efetivas deste governador. Ele não precisa ir para a internet, para o Instagram, não precisa ir para canto nenhum. Basta ele sentar com o secretário Jorge Santoro e começar a elaborar políticas públicas que resgatem Alagoas. E outra questão, senhor presidente, só para ressaltar também a nossa lei, a minha equipe, a minha assessoria mandou aqui agora, o Ministério Público do Rio de Janeiro vai repassar ao cofre do governo do Estado do Rio, nessa mesma medida dos fundos, 100 milhões de reais ao governo estadual. O Judiciário Paulista já repassou ao governo do Estado de São Paulo 3,1 milhões de reais para combater o Covid. O Tribunal de Justiça de Alagoas já fez o repasse das prestações pecuniárias. Poderá fazer mais, passando o valor do fundo. Então, eu espero que com essa medida, o governo do Estado comece a pensar no resgate da nossa economia. Obrigado, senhor. Obrigado a Vossa Excelência. Bom, enaltecer o jornalismo e o jornalista. Hoje é dia do jornalista. Parabenizar a todos esses profissionais que tenham essa função primordial, vamos dizer assim, essencial à democracia. Sem imprensa livre não há democracia, até para criticar os que representam a sociedade nos cargos públicos. Então, parabéns aos jornalistas e contem com a Assembleia Legislativa no mistério, no dia a dia de cada um. Quero chamar a atenção dos líderes para amanhã nós pautarmos alguns vetos, para poder destrancar a pauta e nós consigamos votar matérias de interesse do Estado. Vou passar a citá-lo antes de publicar. Nós teremos o veto ao projeto 178 de 2019. É o CRIA. O projeto do CRIA teve um veto parcial. Depois teremos o veto parcial ao projeto de lei 158, de autoria do deputado Galba Novaes, que institui a campanha permanente de conscientização da depressão infantil. Veto total ao projeto de lei 204, deputado Bruno Toledo, estabelece competência de tabelionato. 4. Veto ao projeto de lei 687 de 2018, de autoria do Poder Executivo, altera o artigo 393 da lei 4.418, de 27 de dezembro de 1982. Veto parcial ao projeto de lei 179 de 2019, de autoria do Poder Executivo, institui o Fundo Fiscal do Estado de Alagoas, FEFAL. E, por último, teremos o veto parcial ao projeto de lei 157 de 2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a fixação do subsídio dos militares integrantes da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas, na graduação aspirante e no posto de segundo tenente e da outras providências. Esses serão os vetos que nós vamos deliberar amanhã. Ok? Agradeço a presença de todos. Convoco os senhores deputados para amanhã a sessão ordinária. Obrigado pela presença.